Oi, turma, tudo certo com vocês? Espero que sim. Bora lá, nossa oitava aula. Peguem aí o caderno de vocês. Hoje a gente vai detalhar um pouco mais da toxicologia. Deixa eu compartilhar aqui, detalhar bem hoje. Nossa aula está cheia de conteúdo novo. Espera aí, deixa eu pegar aqui. Essa aula número 8. Estão vendo aí? Deve estar aí na telinha. Bom, hoje. Ih, pessoal, vou ter que iniciar aqui de novo. Peraí. Vou ter que parar aqui um pouquinho. Peraí. Problemas técnicos. Peraí. Ela não estava seguindo. Vamos ver se agora vai. Aí, deve estar aí agora. Carregou. Hoje vamos falar sobre plantas cardiotóxicas e plantas nefrotóxicas. Bom, o nome já, né, diz aí, né, vai atacar a toxina, vai afetar, né, o sistema cardiovascular, cardíaco, coração, e os néfrons, né, do rim, né, vai atacar o sistema renal. Bom, mas o que são, então, vamos definir, né, plantas cardiotóxicas. Elas são plantas que vão causar, na maioria das vezes, né, morte súbita, e elas podem estar associadas ao exercício, né? Vamos adiante aqui. Mas por que ocorre intoxicação? Né? Devido às substâncias que a gente sabe que a planta possui, tá? A planta tem substâncias que, ela vai produzir para beneficiar a vida dela, né? Muitas vezes as plantas fazem isso para diminuir a herbivoria e sobreviver, né? Então, são substâncias biodisponíveis. Essas substâncias, elas vão alterar, elas entrando em contato com o corpo, vai alterar o metabolismo do organismo, né, do corpo, né? Dependendo, então, ela pode ir para um determinado órgão. Bom, e elas vão causar, essas substâncias vão causar reações biológicas diversas, né? E aí vai depender da concentração que o animal ingeriu, né? Até mesmo a questão da espécie, né? Se tem a efeito tóxico numa determinada espécie de animal, né? Que fez ingeriu ou teve contato, né? Ou inalou, enfim. A gente tem aí, né, dentro aí das principais famílias de plantas cardiotóxicas, a gente tem esses grupos aí, atualmente temos mais ou menos 22 espécies pertencentes a 3 famílias aí, mas essas daqui são 6 famílias mais comum, tá? A gente vê a rubiácea, a palicaurea, então, a rubiácea, palicaurea, a malgifiaceae, a amorímia, a bignoniácea, a friderícia. Então, são aí grupos, né, famílias que a gente nota a grande intoxicação, né, cometida aí nos animais. A gente vê a planta chamada cafezinho, parece realmente um frutinho de café, mas não tem nada a ver com café, tá? Ela só tem o nome cafezinho. A gente vê aí também a do cipó prata, e a gente vê também a outra chamada carajuru ou capiranga ou cipó cruz. A gente tem vários nomes aí
Vamos começar com a cafezinho. A gente vê a Palicorea Markgraf. Eita, nome, né? Vamos lá. Essa planta é uma das mais tóxicas, mais perigosas no Brasil. Vejam só. A região que mais tem essa planta prevalece na região centro-oeste. Ali é onde estão os estados de Goiás, Mato Grosso e o Distrito Federal. Na região da Amazônica, ela é responsável por causar 80% da morte em bovinos, tá? Inclusive, tem artigo publicado aí. Na região Nordeste, a gente encontra essa planta aí no estado do Maranhão e também em pequenas áreas da Bahia. Olha só, a gente observa vários nomes dessa planta, né? Ela é chamada de bengué, page, café bravo, café do mato, erva brava, erva café, erva de gado, erva de rato, timbó e vique, né? A gente tem aquele liberação do cheirinho, né? Olha só, não tem aquela pomada, já ouviram? Vick Vaporub, não estou fazendo comercial aqui, não. Mas, assim, as folhas dessa planta, ela libera o que a gente chama de salicilato de metila, tá? Que é característico aquele cheiro da pomada, né? Então, esse cafezinho, tá? A gente tem que observar que as folhas e os frutos são tóxicos, tá? Tanto, como a gente vai observar, vários detalhes aí, tanto verdes quanto secos, ou seja, a planta, a folhagem também seca, o fruto seco também continua sendo tóxico, tá? Os frutinhos são muito mais tóxicos que as plantas, que as folhas, né? Então, a gente vê os frutinhos, a planta como um todo, o fruto dela mais tóxico. Por quê? Porque o cafezinho, ele tem o ácido monofluoracético. Anote isso daí. Essa é a substância tóxica, o ácido monofluoracético. Então, tem na cadeia o flúor. Substâncias que possuem na cadeia química, né, na substância, o flúor é extremamente tóxico, tá? Bom, vamos lá. A gente entende, né? A gente já fez vários testes, a gente tem aí um histórico dessa planta, inclusive aqui eu coloquei fontes da Embrapa para vocês pesquisarem, tá bom? Temos aí as doses já calculadas, dose letal das folhas frescas, olha só, é de 0,6 grama por cada quilograma de peso vivo, já é letal, matando 50% dos organismos expostos. É sintetizado, então, no início da planta, ou seja, né, a gente tem toda a parte da planta crescendo, né, diluindo, tá, o ácido, né, monofluoracético, ele vai diluindo de acordo com o amadurecimento das partes vegetativas da planta. Quando a gente tem as folhas mais jovens, né, que estão nascendo, a concentração é 5 vezes maior do que as folhas já grandes, já maduras, né? E o gado, normalmente, ele vai, né, comer as menorzinhas, eles vão ali buscar as folhas jovens, tá? Vamos observar, olha só, a flor, né? A flor também, mas a gente vê a concentração muito maior no fruto, que é, vocês viram a foto, né? Que parece um cafezinho mesmo. Bom, vamos seguir aqui sobre esse ciclo que a gente vai caracterizar agora como processo bioquímico, tá? É fácil de entender, muito fácil. Vamos lá.
existe o ciclo ácido tricarboxílico e ácido cítrico. Tá, vamos lá. Mas o que é isso, professora? Vocês lembram do ciclo de Krebs, lá na mitocôndria? Vamos lembrar esse ciclo, que ele é enorme, né? Que acontece lá no ciclo de Krebs. A gente tem essa questão desse ciclo primordial, porque a gente tem que produzir ATP, produzir energia, tá? Bom, o que acontece? O ácido monofluoroacético, né, que agora vocês já sabem esse nome enorme aí, que é a substância tóxica, vai interromper, vai parar esse ciclo. É assim que acomete a intoxicação, nesse caso aí, né, dessa planta, tá? Então, ela vai interromper o ciclo ácido tricarboxílico e ácido cítrico, ok? Bom, vamos entender um pouco mais. Esse processo bioquímico pode, né, ele vai realmente causar intoxicação. Bom, aí você tem uma sequência de ações e o resultado vai ser interrupção da respiração celular. Uma vez que você não tem a respiração celular acontecendo, vai parar de produzir ATP, vai afetar todos os tecidos, vai interrompendo tudo, né? Vamos lá, vamos seguir aqui essas anotações que eu fiz para vocês. Vamos lá, número 1, observa aí. O ácido monofluoroacético da folha, que está lá na folha, chega no estômago, tá certo? E ele é convertido em fluorocitrato pela citratosintase. Vejam, o citrato sintase está no corpo. Ele vai fazer a conversão, né, do monofluoroacético em fluorocitrato. Anotaram aí? O citrato sintase, ele vai se ligar fortemente à aconitase. O que é a aconitase? A aconitase é uma enzima que vai converter o citrato em succinato, que é o ciclo de Krebs, tá? Se, se ele vai, né, o citrato sintase, ele vai agir agora convertendo aí em fluorocitrato, certo? Vai, de certa maneira, aumentar a concentração de quê, gente? Do citrato, né? Por quê? Porque ele deveria, né, fazer todo o processo do citrato em succinato, né, que é a função dele, tá certo? Então, vai ter uma concentração maior de citrato nos tecidos, tá? Vai ter nos tecidos, no cérebro, no sangue, ok? Esse vai ser o resultado devido ao esgotamento, vai diminuir a aconitase, porque a aconitase ela vai se ligar fortemente ao citrato sintase. Se você tem esse processo, né, pelo citrato sintase, que vai se ligar à conitase, então veja, toda a cadeia do processo vai ser interrompida. Bom, vamos seguir aqui com um desenho que fica mais fácil, né? Então, vamos seguir aqui o ciclo de Krebs, tá vendo? Eu fiz questão de colocar o ciclo de Krebs para vocês entenderem esse processo do monofluoracético, que é a substância tóxica, né? Então, observem aí. Você tem o ciclo normal, né? Aqui, ó, do citrato, tá certo? E aí você tem aqui o citrato sendo visto aqui, né? Ó, que é a conitase.
ela vai aqui, normalmente está ligada aqui a esse processo, né, do citrato, sintase mais a conitase. E aqui, vamos seguir desse lado de cá um pouquinho, só para a gente ver. Ele está aqui, né, a substância tóxica. O que está acontecendo aqui, ó? Ele se liga, né, vai ser biotransformado. Então, o citrato sintase, ele transforma esse daqui em fluorocitrato, né? Então, a gente tem aqui todas as moléculas, aqui embaixo, tá? O citrato. Bom, conforme você está observando aí, deixa eu ver uma coisa aqui. Opa, deixa eu voltar. Você está vendo aqui o esgotamento da conitase, que deveria estar aqui, mas ela vai estar agindo com o citrato sintase, está aqui, ó, que é esse aqui, vai estar agindo junto com a aconitase. Então, se ela vai agir, ela vai diminuir, então vai ter um aumento da concentração de citrato, que ele não vai continuar todo esse processo. Esse processo da cadeia, quando chega aqui, ele para, tá? Ou seja, vai ter uma concentração de citrato nos tecidos corporais, né? Como foi falado, no cérebro, no sangue, vai ter um aumento. Vamos lá. Então, você tem o chamado de distúrbios metabólicos, e são vários distúrbios quando você tem citrato, né, sendo ligado. Vou voltar mais um slide aqui. Esse citrato sintase, que fez a transformação, né, e ele não deixou seguir o citrato normal, né, o citrato, uma concentração de citrato. Então, você vai ter a acidose, né, metabólica. A acidose vai interferir no metabolismo da glicose. Uma vez que você tem o sangue ácido, isso é terrível, horrível. Então, a gente vai ter muito citrato na circulação, né? O citrato vem da onde? Toda essa cadeia vai vir da onde? Do alimento, tá? Porque vai chegar na mitocôndria para transformar em ATP. Vocês têm que voltar aos estudos. Quem não lembra, vai pegar, né? Sugestão. Vai pegar como funciona a respiração celular, a produção de ATP, para poder entender esse processo. Senão, não vai conseguir entender. A célula faz respiração celular, entra a glicose, tem o primeiro ciclo, né? Da glicose, glicólise, e depois, quando quebra, né, você tem a entrada desses elementos, né, bioquimicamente falando, na mitocôndria, né? E lá na mitocôndria vai acontecer aí o ciclo de Krebs. Bom, vamos lá. Muito citrato vai inibir uma enzima, né? Olha as consequências. Vai parar a enzima fosforutoquinase. E o ácido cítrico se liga ao cálcio sérico. Ou seja, você vai ter a hipocalemia e a falência cardíaca. É por isso que eu precisava mostrar um pouco sobre isso, dos distúrbios metabólicos, né? E mostrar para vocês a ação dessa toxina, né? Do ácido monofluoracético. Porque ele é convertido, mas ele também vai atrapalhar todo o processo metabólico celular.
né, fazendo a inibição de determinadas enzimas, né, anota isso aqui, ó, enzima, muito importante, como a fosfofrutoquinase, e o próprio ácido cítrico, que está inibido, ele está inibido, ele vai fazer a ligação com cálcio sérico. Então, vai diminuir aqui, né, vai ter diminuição, né, desse processo, né, de determinadas substâncias, né, o cálcio sérico, estudem um pouquinho, né, vejam aí a importância do cálcio sérico, e você tem a hipocalcemia, e aí você vai ter problemas aí, né, do músculo, né, da reação do músculo estriado cardíaco. Então, a gente observa, né, que existem, né, melhor, são dois antídotos, tá? Para o ácido monofluoracético. Vocês estão vendo aí o monoacetato de glicerol, o desenho aqui, ó, monoacetato de glicerol, e tem a acetamida, né? Então, vejam, né? Esses são os antídotos. Eles estando presentes, a gente tem que deixar, qual é a dica? Deixar o animal calmo, tá? E aplicar os antídotos, tem que permanecer em repouso, tá? Por quê? Porque se o animal... Por isso que essa intoxicação tem relação com a atividade física, os exercícios, tá? Uma vez que o animal está intoxicado, ele vai permanecer em repouso. Por quê? Porque não podemos acelerar os sinais clínicos e levar à morte. E temos que ir atrás do antídoto, tá? Tem vários estudos aí, e a gente sabe que determinadas doses pode acarretar, é tão rápido, e a gente tem a morte súbita. Por quê? Porque o animal come aquela planta, né, o cafezinho, e aí você, né, ele vai continuar ali se exercitando, fazendo todo o esforço, e o tutor, quem é o responsável, né, não observa as plantas tóxicas que estão no ambiente, e aí, né, antes de morrer, né, esse animal ele vai apresentar vários sintomas. O primeiro deles é a apatia, ele para de comer, ele fica quieto, né? A anorexia, né? Ele pode ter, inclusive, vômito, não querer comer. Logo na sequência, ele quer ficar deitado, tá? Ele acaba não querendo se movimentar, muito cansaço. Ele começa a ter tremores, e aí a gente começa a ver outros sintomas, como taquipneia, que está relacionado à respiração, toda essa parte, né, da fase 1, a gente chama assim, tem que ser muito, né, notada. Por quê? Aí a gente entra com o antídoto, tá? Tem outros sinais. A gente observa o animal mugindo, muitas vezes, a gente vê ele, né, fazendo, urinando, micção com muita frequência, ele tem dificuldade de se locomover, tá? Então, o movimento que a gente fala de pedalagem, né, que ele não sai, né, os membros, né, fica com aquela dificuldade e muitas vezes fica fazendo um movimento, né, de querer andar e não sai do lugar, tá? E pode, então, né, ser tão rápido, né, a gente vê aí uma sequência, né, de morte, tá bom? Então, vai depender da ingestão,
né, o índice de morte vai depender da ingestão da quantidade dessa planta, né? Lembrando que o fruto ele é mais tóxico. A fase 2, ela vai de tremores até, né, o que a gente fala aí de nistagmo, cansaço, opistótono, né? Então, todos esses sinais clínicos, eles deverão ser rapidamente, né, deixar o animal não deixar o animal se movimentar, tá? E tentar salvar esse animal, né? Não só tentar salvar e fazer essa ação, mas também a gente tem que enfatizar a circunstância que levou aquele animal a ficar daquele jeito, né? Porque perder um animal de grande porte não é fácil para ninguém, né? Principalmente o fazendeiro e outros animais que estão pastando ali, ter o risco de novo ser contaminado. Então, não existe um tempo que a gente fala, um tempo hábil para ir atrás de antídoto ou ter um tratamento mais eficiente, tá? Não tem, inclusive, herbicida que vai controlar essa planta, né? Então, quais são as medidas que a gente precisa fazer? A medida preventiva é fazer o monitoramento das pastagens e a remoção das plantas tóxicas. Usar as boas práticas de manejo, né? Sempre lembrando de fazer o superpastejo, tá? Fazendo cercamento das áreas, tá? Dificultar o acesso desses animais com essas plantas tóxicas, né? E fazer uma pesquisa também eficiente do controle químico, tá? E aí é com vocês, né? Até pus aqui, vamos lá, futuros veterinários, vamos pesquisar e vamos fazer algo, né, por esses animais aí também, né? Pelo ambiente, certo? Por quê? Porque a gente tem muitas perdas, gente, tá? A gente, como eu falei, não tem até o presente momento herbicida registrado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para o controle dessa planta que é o cafezinho. Então, a gente sempre vai ver naqueles estados que eu mencionei, vamos ver uma prevalência de morte de animais, tá? E não é só isso, a gente consegue também fazer uma relação com a diminuição de índices reprodutivos, tá? A gente tem uma relação de diminuição com a produtividade tanto da carne e do leite, tá? Daqueles animais que ainda sobreviveram. Então, a gente tem perdas diretas, que são essas que eu comentei, e as perdas indiretas. A gente tem redução do valor da propriedade, da terra, a gente tem custos, tá? Com esse controle das plantas tóxicas, a gente vai ter que gastar mais, vocês têm que avisar, né? Vai gastar mais com cercas, para evitar realmente esse contato do animal, né? Com as plantações, com plantas como essa, alteração do programa de pastejo. Então, tudo isso vai ter que ter uma despesa, que um animal morreu, você vai ter que colocar, fazer a reposição desse animal, se você tem, de fato, aí, né, a bovinocultura, tá? Outras despesas com diagnóstico para reparar, ver o que realmente aconteceu, né, da morte daquele animal. Bom, então, as plantas tóxicas é algo que o veterinário ele tem que ter esse olhar muito crítico, muito assim em cima, né, para poder fazer uma boa administração, uma boa consulta, um bom equilíbrio, né, deixar aquele ambiente em equilíbrio, ter essa noção, né? Passar essa informação,
mas a maioria sabe, né? Mas muitas vezes o médico veterinário que está iniciando, né, a carreira, ele precisa ter a vivência, precisa saber como plantas, né, como essa, que é comum nessas regiões. Bom, vamos falar agora sobre plantas nefrotóxicas. Bom, vamos lá. O termo, né, nefrotoxicidade, ela vai ser caracterizada, essa palavra, né, a qualquer efeito deletério na função renal do rim, que é causado por um agente químico específico que está sendo produzido pela planta, né? A planta, ela produz, né, substâncias nefrotóxicas. Então, no Brasil, a gente tem aí alguns grupos, os mais importantes são esses aí, que são esse da Meternichia principis, a gente tem o Amaratus, e temos o Chiloa glaucocarpa. Então, temos exemplos aí, né, da trombeteira, ou que a gente chama de jasmim do morro. Aí temos aí também, deixa eu ver aqui, é que no meu slide está bem, não está quase aparecendo. Vocês estão vendo dentro dos amaratos, tem aqui uma espécie, eu não estou conseguindo ver aqui no slide aqui embaixo, gente. Mas na sequência a gente vai passar ela mais uma vez aí, e a cipaúba ou vaqueta. Vamos seguir aqui, eu vou mostrar essa, essa sequência aqui. Vamos seguir pela triloa, tiloa, perdão. Tiloa glaucocarpa. Vamos lá, que é a cipaúba ou a vaqueta, que é aquela última, tá? Bom, é uma árvore, tá? A gente vai ver aí arbustiva, né? Chega a um determinado tamanho, tá? E ela vai causar a doença popularmente chamada de popa inchada ou venta seca. Também é chamada de mal da rama, ou, né? A gente vê esses nomes, né, já popularmente né, a gente chama, né, da doença de bovinos. E quais são os estados aí, quais são as regiões que temos mais a ocorrência, né? Então, no Brasil, a gente vê aí na região de Caatinga, vemos aí também no litoral nordeste, principalmente no Piauí, já na região aqui do Ceará também, no oeste da Bahia, coloquei aqui um mapa para a gente olhar aqui e caracterizar, e na região oeste de Minas Gerais, tá? Então, geograficamente, a gente nota essa planta, né, se adaptando a esses ambientes, a esses estados. Bom, a árvore, então, essa é um arbusto, né, pertence à família Combretáceae. É uma planta, então, nefrotóxica, mais importante, eu comecei por ela, porque ela é a mais falada, ela é a mais importante do nosso país, tá? Vamos seguir a foto dela aqui embaixo. Vamos entender a substância tóxica, né? Então, ela produz, na verdade, né, já ouviram falar no tanino, né? E o tanino, esse é específico, tanino vescalagina. Anotem isso aqui. E também outras substâncias. Ela produz o tanino vescalagina e a castalagina. Cuidado, tá? A castalagina, depois aqui, ó, é um isômero da vescalagina, tá? Então, ele é é muito parecido quimicamente, tá? É um isômero, tá? Quimicamente,
da vescalagina, mas ela chama castalagina, tá? O tanino, põe aí no caderno, tanino, a planta produz para ela proteger, para a sobrevivência dela. Então, ela vai produzir o tanino, que vocês devem também lembrar que o tanino ele tem ele pode ser extraído, né? Até mesmo para fazer tinta, tá? A planta ela vai produzir para contra os animais, né, herbívoros. Então a gente vai relacionar o tanino com a proteção das plantas contra essas pragas, os insetos, o próprio gado, tá? Então, esse composto, tá? A planta, né, ela vai liberar o tanino, né, determinadas partes dela, no tronco, ela vai ter a liberação aí do tanino e tem um sabor, né? O animal, ele, uma vez que ele tem contato, ele sente um sabor amargo e adstringente, tá? Então, então veja, né? As ligações quimicamente do tanino, a gente vê bastante, né, ligação hidrogênio e oxigênio, fazendo com que essas ligações químicas deixem o tanino, né, com esse sabor amargo e adstringente, tá? Por quê? Esse é o processo de crescimento e amadurecimento da planta. E aí, gente, até eu coloquei aqui a estrutura dos taninos, tá? Tem várias estruturas aqui. Estrutura dos taninos hidrolisáveis, tá? E tem ligações fáceis aí, né, com a água, tá? E a gente sabe também que não tem antídoto. Isso aqui, ó, tem antídoto? Não tem. Então, a gente tem que tirar o bovino do lugar quando temos um desenvolvimento, um crescimento dessas plantas após as primeiras chuvas, né? Então, período chuvoso, a gente vai ter nessa sequência o desenvolvimento dessas plantas nesses locais que eu mencionei anteriormente. Então, a gente vai associar ao período de enfermidade durante um ano em formas de surtos. Pus aqui, ó, formas de surtos. Como assim? Sempre no início das estações chuvosas, a gente vê a planta desenvolvendo e o gado comendo, tá? Então, a gente observa o bovino adoecer por um período aí de 5 a 8 dias, entre mais ou menos no 10º e 25º dia após a primeira chuva, né? Tudo isso temos aqui, eu até coloquei a fonte aqui para vocês, tá? Pesquisem, entrem aqui nessa fonte, vejam mais, estudem mais, tá? Por quê? Porque a planta, ela vai desenvolver de acordo com esse período, e o gado é, é uma coisa que a gente vê de morte, assim, acontecendo, né? Surtos, e tá assim, já visto que essa planta, ela pode estar nesse ambiente, tá? Eu até coloquei aqui, ó, há o desenvolvimento mais rápido dessa espécie em relação às outras plantas da região. Então, ela vai ter aí, devido às substâncias que ela produz, ela tem mais chance de sobreviver, e ela cresce rápido, porque não há pragas que vão atacar essas plantas. Bom, gente, então vamos entender aí sobre a caracterização dessa doença, tá? Então, a gente vai observar.
edemas subcutâneos, tá? Principalmente na parte posterior da coxa do animal, na região perinéea, no escroto, e às vezes também estendendo a parte ventral do abdômen do animal e no tórax, tá? Edemas, inchaço, tá? Anorexia, emagrecimento progressivo, né? A gente vê outras coisas também. Observamos fezes ressecadas, as fezes podem estar cobertas de muco. A gente vê secreção catarral com sangue e crosta na narina do animal. Os pelos ficam ásperos. A gente vê o caminhar muito lento, arrastado, uma determinada fraqueza, né? Alguns animais eles podem ter hipotermia e a urina, né, tem uma cor normal, tá? Mas olha só, a letalidade é de que os animais que estão nessas regiões e que possam comer dessas plantas é de uma mortalidade altíssima, de 75%. Bom, vamos lá. O que a gente pede, né? Então, os exames de urina nesses bovinos intoxicados, a gente vai observar níveis altos de ureia, creatinina, bilirrubina total, presença de albumina na urina e sais biliares. Gente, então, aí a gente já tem aí o exame, né, e tem que saber quais as características da região e qual é a planta tóxica daquela região, que pode vir a estar na região. Substâncias nefrotóxicas, a gente tem dentro, né, dentro do escopo de substâncias, como a gente já viu, oxalato de cálcio, né, naquelas plantas, acho que foi na nossa aula, na sexta aula eu comentei alguma coisa assim, tá? Oxalato de cálcio, o nitrato também é uma substância nefrotóxica, nitrito, o tanino, que hoje a gente viu, e a castalagina, tá? São substâncias nefrotóxicas. Bom, aqui, só para mostrar para vocês, né, fazendo um estudo histológico, a gente vai encontrar, né, essas substâncias nos rins, a gente vai perceber necrose tubular tóxica, necrose coagulativa em túbulos do córtex renal, a gente vai ver aonde mostra aqui para vocês, ó, o túbulo proximal, tá aqui, ó, esse amarelo aqui, tá? Túbulo proximal, a gente vê a necrose. O que é isso, professora? Isso aqui, ó, toda essa estrutura aqui, ó, para mostrar para vocês que é o néfron, tá? Então, a gente tem aqui o rim, vamos lembrar do rim, né? E aí você tem a região, né, que a gente chama, né, de tubular, necrose tubular tóxicas, tá? Que é o túbulo distal, esse aqui, essa parte aqui, tá? A gente vê no córtex renal, né? Essa região, córtex renal. Epitélio finamente vascularizado com aspecto espumoso. A gente vê quando fazemos uma necropsia, né, um estudo, né, histológico de tecido. As alças de Henle, elas possuem uma degeneração, tá? A gente vê uma degeneração nessas alças, aqui, ó, alça, essa região aqui, ó. Ou seja, compromete todos os néfrons do animal, né? A gente vê todo o comprometimento, né? A transformação, né? Dessas partes aí, devido à substância tóxica. Bom, gente,
Essa noção foi passada agora para vocês. Verifiquem aí as orientações que eu passei com as indicações das pesquisas, tá? Onde eu coloquei aí em cada slide, tá? Vejam aí, entrem nos sites, né, desses artigos, leiam, interajam aí comigo também, né, no fórum, tá certo? Vejo vocês, então, na nossa próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.